Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje na nossa aula de História e hoje nós iremos falar sobre a cultura africana. O que nós herdamos desse povo africano? Esse povo é de grande importância para nós, por quê? Porque nós temos uma etnia, uma mistura, uma miscigenação de negros, portugueses e índios. Então, nós iremos aprender ao decorrer de algumas aulas sobre o que nós herdamos desse povo. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram uma terra vasta, precisava percorrer essa terra. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam de mão de obras. E eles já conheciam o continente africano. Então, eles começaram a ir ali no continente africano para trazer pessoas para trabalhar aqui no Brasil. Como o continente africano era muito grande, tinha muitos povos, então eles começaram a comprar esses povos. Os africanos viviam em constante guerra. Então, aquela tribo, aquele povo que ganhava, eles pegavam aqueles que perdiam a guerra como escravos. Então, eles vendiam para os portugueses. Eles faziam o chamado escambo, que eles trocavam a pessoa, o escravo, como se fosse uma mercadoria. Então, eles trocavam por coisas de pouco valor. Exemplo, aguardente, tecido, flecha, arco, pólvora, arma de fogo, espada, fumo, louça, açúcar. Então, eles trocavam por essas coisas. Então, pegava um negro, trocava por um aguardente. Pegava um negro, trocava por uma espada. Então, eles começaram a fazer esse comércio. Os próprios africanos vendendo o próprio povo. Então, foi aí que eles vieram parar aqui no Brasil. Eles vinham em grandes navios negreiros. Dentro desse navio negreiros, muitos morriam por doenças, né? Muita aglomeração, falta de higiene, falta de alimentação. Então, eles pegavam doenças dentro desses navios, muitos morriam, alguns ficavam mortos durante dias junto com os outros. Então, assim, era muito sofrimento, era desumano o que eles faziam com os negros. Algum deles morria, né, pelo banzo. Banzo era uma doença que dava neles na época, era uma tristeza profunda, uma depressão, da qual eles não comiam mais e morriam. Então, esses negros africanos sofriam tudo isso durante a viagem. Quando eles chegavam no Brasil, eles eram expostos como se fosse mercadoria e os senhores compravam eles para serem escravos nas lavouras, nas casas, para fazer todo o serviço pesado. Então, essa era a vida de um negro. Então, os negros sofreram muito. Eles eram castigados brutalmente quando eles não queriam fazer o trabalho que os seus senhores os obrigavam. Então, se eles se negassem a fazer o trabalho, eles sofriam castigos físicos, muitos morriam, muitos se suicidavam porque eles eram pessoas livres e vieram para essa terra para serem escravos, vendidos pelo seu próprio povo, separado de suas famílias. Então, essas pessoas sofreram abusos, sofreram todo tipo de preconceito, de falta de respeito como seres humanos, como pessoas. Então, muitos deles viviam, fugiam porque não aceitavam o castigo, não aceitavam serem escravos, e a maioria deles viviam entre 4 e 8 anos, depois que eles começavam a trabalhar como escravos. Então, nas próximas aulas, nós iremos continuar
vendo sobre essa trajetória dos negros africanos, a cultura que nós herdamos deles. Vamos conhecer o seu sofrimento, as suas batalhas, as suas revoltas. E são povos que merecem o nosso respeito. Um beijo e até a próxima.